Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, quem está falando aqui é Everton, o brilho da casa de Deus. Meus irmãos, iremos iniciar aqui a última lição da revista Juvenil, onde vai falar sobre ser um cristão fiel, um grande desafio. O nosso textuário vai dizer o seguinte: e dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Quase que eu não falo agora. Meus irmãos, uma lição boa, né? Na verdade, a gente às vezes pede tanto pelas bênçãos de Deus, mas Deus não dá bênçãos em troca de alguma coisa. É de graça, né? Na verdade, tudo tem um preço, certo? Mas Deus requer que os seus servos, as suas servas, obedeçam ao Criador de tudo que existe, certo? Então essa é a vontade de Deus Pai, que a sua criatura, que os seus filhos, que as suas filhas obedeçam ao único ser, o único Deus que criou tudo que existe, certo? Então vamos lá. A leitura bíblica em classe está lá em Lucas capítulo 9, versículo 23 ao 26, e depois Mateus 24, 45 ao 51, que diz o seguinte: e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Como é que eu posso querer salvar a minha vida e perder ela? É quando eu acho que buscar a Deus é tempo perdido, certo? Então, quando eu acho que buscar a Deus é tempo perdido, eu não vou para a igreja, eu prefiro ir para uma balada, prefiro ir para uma festa e não quero saber de Deus. Então, na minha concepção, eu estou salvando a minha vida porque eu acho que, estou dando um exemplo, que a pessoa vai achar que buscar a Deus é um tempo perdido. Então, isso é um exemplo de alguém que quer salvar a sua vida, mas no final vai perder ela, porque ele está se distanciando de Deus, certo? Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, salvará. Nós temos aqui, versículo 25, porque que aproveita o homem granjear o mundo todo e perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhar o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos seus santos anjos. Agora Mateus, capítulo 24, 45 ao 51, diz assim, ó, na verdade aqui é uma parábola que ele vai contar. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Ou seja, aqui é um exemplo de quando o seu Senhor ele deixou toda a sua casa nas mãos de alguém responsável e foi resolver alguma coisa, foi viajar. E quando voltou, viu a sua casa em ordem, diferente daquele que causa desordem, que se corrompe, certo? Então aqui fala de uma pessoa que bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor assim achar quando vier, certo? Versículo 47. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Exemplo maior do que o exemplo de José. Olha aqui. Porém, se naquele mau servo disser consigo, o meu servo tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui uma lição um final triste, né, para quem se envergonhar do Senhor. A lição vai falar sobre, primeiro capítulo, como ser um cristão fiel. Aí o primeiro tópico vai falar sobre aceitando o convite de Jesus. O segundo, negando-se a si mesmo. E o terceiro, tomando a sua cruz a cada dia. O segundo capítulo vai falar sobre as características de um cristão fiel. Aí, primeiro tópico, esse cristão fiel expressa o amor de Deus. E segundo, esse cristão expressa o fruto do Espírito Santo. E terceiro, esse cristão ouve e pratica a palavra de Deus. No terceiro capítulo vai falar sobre as recompensas de nossa fidelidade. Aí, primeiro tópico, 100 vezes mais aqui. Segundo, desfrutando da vida eterna. E terceiro, fidelidade que aponta para cima e para o lado, certo? Vamos lá, meus irmãos, olha aqui. O título da lição 13, né, a última lição, como ser um cristão fiel, um grande desafio, certo? E diz assim, olha, qual é o significado da palavra fiel, né? A palavra fiel significa leal, sincero, íntegro,
aquele que com fidelidade, certo? Aquele que age com fidelidade e que cumpre suas promessas. Fiel é aquele que não muda seu comportamento, que é firme, que é constante e que é perseverante. Esse é o significado da palavra fiel. Ou seja, como é que eu posso ser fiel a Deus? Andando na contramão do mundo, certo? Se o mundo me mostra que eu tenho que ir para lá, então para agradar a Deus eu tenho que seguir para lá, certo? Claro que quando a Bíblia se refere ao mundo, não ao mesmo mundo, nem o que no mundo há, certo? Está falando aqui do sistema pecaminoso, do estilo pecaminoso que as pessoas tomaram como estilo de vida, certo? Não é o planeta físico, mas sim o sistema pecaminoso, certo? Vamos lá. A lição aqui no título é assim, ó, como a gente já leu, né? E dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Olha aqui, negar-me a mim mesmo. Será que olha aqui, o que é negar a mim mesmo? Olha aqui, se a minha vontade, certo? Ela nega a Deus, então tenho que negar-me, certo? Se aquilo que eu tenho vontade de fazer, ela fere uma lei divina, uma lei de Deus, então não é bom fazer. Paulo certa vez falou, olha, tudo posso, mas nem tudo me convém, certo? Então, se aquilo que eu tenho vontade de fazer vai ferir uma lei divina, então eu não devo fazer. Se eu fizer, peça perdão, se arrependa, se reconcilie com Deus, com o próximo e não pratique mais, certo? Isso aqui fala do primeiro capítulo, né? Então, se a minha vontade nega a de Deus, então eu tenho que negar-me, certo? E como ser um cristão fiel, aceitando o convite de Jesus, vinde após mim, certo? Aquele que, como é que eu posso dizer? Jesus nos convida a servir a Deus, a andar na verdade, praticar a justiça, certo? A amar o próximo, a amar a Deus em primeiro lugar, certo? A ser justo. Então, a falta de confiança em Deus e a falta de pessoas de confiança não é de hoje, certo? Por isso que a Bíblia diz que maldito é aquele que confia em outro ser humano, porque o ser humano cada vez está se corrompendo mais e mais. Dizia um historiador, dizia um escritor, que cada geração está se distanciando mais de Deus. Isso não é uma regra, isso é uma opinião dele. Mas a gente vê que a cada tempo, que o tempo vai passando, o pecado vai se alastrando. E como Jesus falou ali em Mateus capítulo 24, né? Pela multiplicação do pecado, o amor das pessoas vai esfriar, certo? E o amor é aquilo que nos aproxima de Deus. Porque se eu não amar, como é que eu vou dizer que eu amo a Deus? Então o amor é aquilo que nos aproxima de Deus, certo? Ou seja, olha aqui, olha. Eu estou aqui, nós estamos aqui. Então nós temos uma escolha, certo? Nós temos uma escolha. Ou eu vou servir ao mundo, ou eu vou servir a Deus, certo? Vou botar aqui, olha, não tem como eu agradar a Deus e andar segundo o mundo, certo? Não tem como eu agradar a Deus andando segundo o mundo, certo? Se eu ando segundo o mundo, eu estou desagradando a Deus, certo? Então, não tem, olha aqui, olha, por isso que eu botei aqui um caminho que leva ao mundo, né? Que é aquele caminho que nós percorremos praticando os nossos deleites, e um caminho que nós escolhemos para agradar a Deus. Então é impossível, certo? É impossível nós andarmos por dois caminhos ao mesmo tempo, certo? Nós vimos aqui que o caminho que leva à vida é uma porta larga, é uma porta estreita, perdão. É uma porta estreita. Esta é uma porta estreita. E o caminho que leva ao mundo, ao inferno, é uma porta larga, certo? É uma porta larga. Então não tem como andar com dois caminhos. Ou eu vou andar nos caminhos segundo ao mundo, ou eu vou andar no caminho que agrada a Deus. É tudo um escolha. Então eu e você estamos aqui. Sempre haverá duas escolhas. Ou eu agrado a Deus, ou eu agrado ao mundo, certo? É isso aqui, como diz aqui, como ser um cristão fiel, né? Se eu abandono o mundo, quando a Bíblia diz assim, olha, em verdade vos digo, Jesus falou, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, eu tenho que nascer de novo na questão de pensamento, certo? Agradando a Deus e deixando a prática do pecado do lado. E vai falar também o primeiro capítulo sobre negando-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Aí diz assim, olha, negar-se a si mesmo é negar sua natureza carnal, seus prazeres, suas vontades,
seus desejos meramente carnais e humanos. A vida cristã é uma vida de renúncia. E quem não está disposto a renunciar também não está pronto para seguir a Jesus, certo? No terceiro tópico vai falar sobre tomando a cruz cada dia. Jesus disse que era para tomar a sua cruz a cada dia, ou seja, sempre meditar no sacrifício de Cristo, né? Então, tomar a minha cruz e seguir-me é se sacrificar, certo? Esse se sacrificar não é tirar a própria vida, mas se sacrificar tem a ver com renúncia, certo? Quando ela diz tomando a sua cruz, Jesus disse, né? Lucas 9:23. Jesus disse que é para tomar a sua cruz a cada dia. Então, toda vez que eu tomar a cruz de Cristo, né? Tomar a minha cruz para seguir a Cristo, tem a ver com sacrifício, tem a ver com escolhas, certo? Tem a ver com renúncia. Muitas vezes nós temos que renunciar o orgulho. Muitas vezes nós temos que renunciar os nossos próprios desejos. Muitas vezes nós temos que renunciar a algo para agradar a Deus. Então tem a ver com isso, certo? Esse é o primeiro capítulo, certo? Segundo capítulo, as características de um cristão fiel. Lembra que Jesus falou que nós conheceremos a árvore pelos seus frutos? Então, as características de um cristão fiel pouco significam se não tivermos o amor de Deus em nosso coração. Lá João 3,16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, quais as características do capítulo 2 aqui, as características de um cristão fiel? Tem a ver aqui, olha, se nós conheceremos a árvore pelos seus frutos. Então, as características de um cristão fiel é isso aqui, olha, os frutos do Espírito. Aí tem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Essas características serão explícitas na vida de um cristão fiel, certo? Isso vai estar para todos ver, certo? Da mesma forma, os dons espirituais, sabedoria, ciência, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, discernir os espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Então, tanto o fruto do Espírito, certo? Tanto o fruto do Espírito como os dons espirituais são características de um cristão fiel, certo? Então, nós podemos ver isso aqui. Então, o fruto do Espírito é a ação do Espírito Santo para moldar o nosso caráter, certo? Aí vai falar de amor, alegria, paz, longanimidade. Então, essas são a característica de um cristão fiel. Tanto o fruto do Espírito, certo? Como os dons espirituais. Tudo isso aqui vai estar explícito na vida de um cristão fiel. E para finalizar aqui, meus irmãos, no capítulo 3, certo? Nós vimos aqui que vai falar sobre... Finalizando o capítulo 2, perdão. No tópico 3, esse cristão ouve e pratica a palavra de Deus. Aí diz assim, olha... Certa vez Jesus contou uma parábola sobre seu pai e seus 2 filhos. Ao pedir o favor aos filhos, o primeiro disse que não ia, mas foi. O segundo disse que ia, mas não foi. Jesus perguntou, quem obedeceu ao pai? Todos foram unânimes na resposta, né? Aquele que disse que não ia, mas foi. Ou seja, ele errou, mas depois reconheceu sua falha e quis agradar ao pai, obedecendo, certo? E muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes, como Paulo falou, às vezes quero fazer algo e não faço. Às vezes quero fazer algo e não faço, e às vezes não quero fazer algo e faço. Então nós somos falhos. Tem a ver com as falhas. Capítulo 3 fala sobre a recompensa de nossa fidelidade. 100 vezes mais aqui. Uma certa vez o apóstolo Pedro ele fez uma pergunta para Jesus. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? A Jesus respondeu, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Certo? Nós vimos aqui, certo, no capítulo 3, que vai falar sobre desfrutando da vida eterna e a fidelidade que aponta para cima e para o lado, certo? E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, certo? Então, qual é a recompensa de nossa fidelidade, certo? Olha aqui, para servir a Deus, eu preciso renunciar a tudo? Uma pergunta que você pode fazer na sua classe. Para agradar a Deus, eu preciso renunciar a tudo? A resposta é não. Certa resposta é não. Por quê?
Tem coisas que a gente deseja que é bom, certo? Que é bom, que é agradável, que é benigno. Só que eu preciso renunciar a tudo aquilo que fere a lei de Deus, certo? Se a minha vontade ela vai ferir a lei de Deus, então eu tenho que renunciar, certo? Se a minha vontade, se eu tenho vontade de fazer alguma coisa, de viajar é bom? É. Não preciso deixar de viajar para agradar a Deus, certo? Então tem muitas coisas que nós podemos fazer sem precisar pecar, certo? Olha aqui, para finalizar a lição do capítulo 3, né? Nós vai falar sobre... olha aqui, eu botei aqui, vai falar sobre a recompensa, certo? Da nossa fidelidade. Eu botei o seguinte aqui, olha, uma pergunta. A Bíblia diz que o salário, certo, do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, certo? Qual será o salário da fidelidade a Deus? Certo? Vou repetir. Se o salário do pecado é a morte, qual será o salário da fidelidade a Deus? A resposta é a vida eterna, certo? A vida eterna. Essa é a recompensa da fidelidade a Deus, certo? A recompensa da fidelidade a Deus, glória a Deus. Mas tem outras também. As bênçãos de Deus não são somente a vida eterna. É paz, é alegria, é amor, é longanimidade, é fé, é mansidão, é temperança, é sabedoria. Olha aqui, como é que José conseguiu ser governador do Egito? Deus deu sabedoria a ele. Como é que Daniel conseguiu ser governador da Babilônia? Deus deu sabedoria, Deus deu ciência, Deus deu fé, certo? Como é que tantos homens e mulheres alcançaram a graça divina? Eles só tiveram a vida eterna? Não. É como diz aqui Jesus, né? Olha, a recompensa para quem deixar o mundo e seguir a Jesus, essa pessoa vai receber 100 vezes tanto e no final ainda lhe dará a vida eterna. Então, o salário da fidelidade a Deus é a vida eterna, certo? É bênçãos inefáveis, bênçãos sem limite. Eu não vou dizer aqui para você que a gente não vai deixar de sofrer. Eu não vou deixar aqui dizer para você que amanhã você vai ter uma Ferrari, uma fazenda, não. E Deus pode dar. A bênção financeira também é uma bênção da parte de Deus. Deus abençoou Abraão. Abraão se tornou um fazendeiro. Abraão, Isaac e Jacó, homens fazendeiros que prosperaram. Moisés, certo? O próprio José, o próprio Daniel, certo? A rainha Esther se tornou rainha. Então, a bênção financeira também é uma bênção de Deus, certo? Mas também tem as bênçãos espirituais, certo? Tem essas bênçãos aqui que eu falei, que é o fruto do Espírito, paz. Tem coisa melhor do que paz. Tem alegria. A alegria é um bom humor. Quando nós temos um bom humor, nós podemos enfrentar qualquer coisa porque a gente tem alegria, certo? A falta de alegria vai causar tristeza, e tristeza causa morte, certo? A paz, a falta de paz pode também gerar problemas psíquicos. A falta de paz também pode gerar depressão e a morte. Então essas bênçãos também daqui também são bênçãos de Deus. Então a principal bênção para a humanidade, para aquele que deixar o mundo e seguir a Jesus, vai ser a vida eterna, certo? Porém, tudo isso aqui faz parte das bênçãos de Deus para a humanidade, para aquele homem ou mulher que deixou o mundo para seguir a Jesus. Bênçãos financeiras e principalmente a salvação e principalmente as bênçãos espirituais. Amém, meus irmãos? Então é isso. Vou parar por aqui. Paz do Senhor e até o próximo trimestre, né? Iremos iniciar para a semana. Então é isso. A recompensa de nossa fidelidade a Deus, certo? Vai ser no final desfrutar da vida eterna, e aquele que perseverar até o fim receberá o que? A coroa da vida, certo? Porém, meus irmãos, aqui nesta terra teremos perseguições, mas também teremos alegrias, certo? Teremos aflições, mas também teremos paz, certo? Passaremos por tribulações, mas também, meus irmãos, a benignidade vai fazer parte, glória a Deus, a temperança, o amor, a longanimidade também vai fazer parte da nossa vida. Então passaremos por tribulações, mas Deus vai nos fortalecer e nos ajudar nessa caminhada.
Então é isso, meus irmãos. Vou parar por aqui. Paz do Senhor e até a próxima lição.